Oi, como vai? Hoje é quarta-feira, dia 21 de janeiro, e hoje o episódio vai do topo dos Alpes suíços ao pregão da Nasdaq. Inclusive, a gente tá em Davos, tá? Eu não, claramente, eu tô aqui no meu escritório falando por uma câmera enquanto os filhos dos vizinhos cantam músicas do YouTube porque o Roblox segue sem chat de voz. Mas a Bloomberg Linha tá lá, tá? Com uma cobertura especial, então se preparem para ficar por dentro das discussões mais importantes do mundo. E já podemos iniciar com um assunto importante. Donald Trump transformou Davos em palco para levar a disputa sobre Groenlândia diretamente à Europa, elevando o tom contra aliados históricos e testando até onde vai a paciência e, claro, o bolso dos europeus. E agora, mudando de assunto, falando sobre o outro tema que vamos falar nesse episódio, o que o PicPay remete para você? Pra mim, pessoalmente, remete a algum participante do Big Brother gritando e agradecendo depois de ganhar alguma prova ou um prato de comida no programa. Obrigado, PicPay! Enfim, pro mercado, a marca significa muito mais agora. O PicPay se prepara para um possível IPO nos Estados Unidos, que pode avaliar a fintech brasileira em até 2,5 bilhões de dólares e marcar o retorno das empresas brasileiras às bolsas internacionais depois de anos e anos de jejum. Então, no programa de hoje, a gente explica por que Davos virou arena política, o que está realmente em jogo nessa disputa improvável pela Groenlândia e o que o IPO do PicPay diz sobre o momento do mercado e, claro, do Brasil lá fora. Episódio bem legal, bem importante. Se inscreve aqui no nosso podcast, caso você ainda não tenha feito isso, para ficar atualizado diariamente do que acontece no Brasil e no mundo. Depois de um rápido recado do patrocinador, a gente começa o episódio. Tudo começou com uma pequena porta há mais de 70 anos. É assim que a JBS traz qualidade para a mesa, abrindo portas com quem cresce ao nosso lado. JBS, a gente alimenta um futuro melhor. Vamos lá então, falando de Davos. Se Davos fosse um filme, a cena de abertura desse ano já estaria resolvida, tá? O roteirista de 2026 já tomou conta disso. No meio da famosa promenade da cidade suíça, aquela avenida onde circulam CEOs, presidentes e cartões Black, o governo dos Estados Unidos resolveu ocupar uma igreja do século XIX. Durante essa semana, ela foi reconsagrada como a Casa dos Estados Unidos. E pendurada bem atrás do prédio, uma faixa nada discreta dizia Casa de Deus. Olha, não é exatamente sutil, mas é uma ótima metáfora para o clima que antecede a chegada de Donald Trump ao Fórum Econômico Mundial. Trump volta a Davos pela primeira vez desde 2020, só que não é o mesmo Trump de antes, tá? No primeiro mandato, olhando em retrospecto, ele até parecia contido. Agora, ele mesmo diz que governa sem grandes restrições além da própria moralidade. Ou seja, preparem-se. A expectativa é que Trump chegue aos Alpes suíços sem intenção de negociar, conciliar ou ouvir conselhos. A ideia é ditar regras, inclusive sobre um tema que ninguém imaginava virar assunto central em Davos, a Groenlândia. Para Trump, não importa muito a Ucrânia, cujo destino ficou em segundo plano diplomático. Não por acaso, o presidente Zelensky decidiu simplesmente não ir ao fórum esse ano. Então, com Trump como grande atração de quarta-feira, quem estiver em Davos vai assistir de perto a um capítulo da briga pública dos Estados Unidos com aliados históricos, isso em meio a conversas cada vez mais frequentes sobre o retorno do trade venda os Estados Unidos, aquela estratégia de tirar dinheiro de ativos americanos. Então, nos últimos anos, Davos falava muito em redução de riscos, mas sempre olhando para a China. Dessa vez a conversa mudou de alvo. O risco agora são os próprios Estados Unidos. A grande dúvida que circula nos corredores é a seguinte: será que os países europeus, que detêm trilhões de dólares em ações e títulos do Tesouro Americano, estariam dispostos a usar esse dinheiro como arma política? A pergunta ganhou força depois que Trump ameaçou impor tarifas adicionais a países que resistem aos seus planos para a Groenlândia, que, vale lembrar, é território soberano lá da Dinamarca. E um primeiro sinal já apareceu. Um fundo de pensão dinamarquês decidiu sair dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos. Trump, claro, não parece impressionado. Questionado sobre uma possível reação europeia, ele respondeu com aquele tom já conhecido, abre aspas, não acho que eles vão reagir muito, a gente precisa disso, eles precisam que isso seja feito, eles não conseguem proteger, fecha aspas. Em outras palavras, vocês precisam mais da gente do que nós de vocês. E o recado ele foi reforçado pelo secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, que já está em Davos. Para ele, a ideia de que a Europa poderia retaliar vendendo títulos americanos é uma narrativa falsa, segundo ele. E ele ainda foi mais direto, abre aspas. Já se passaram 48 horas. Sentem-se e relaxem. Estou confiante de que ninguém vai escalar isso, fecha aspas. E olha, a história recente
até ajuda o argumento americano. A União Europeia, que precisa do consenso de 27 países, costuma reagir devagar, negociar bastante e muitas vezes recuar antes de cair no precipício. Talvez por isso os dinamarqueses tenham feito uma escolha curiosa, não enviar nenhuma delegação a Davos. Oficialmente foi por custo e conflitos de agenda. Extraoficialmente porque ninguém vê vantagem em bater de frente com Trump em público. Essa cautela ficou bem clara depois da reação dura de Trump a dois líderes do G7. Primeiro Emmanuel Macron, da França, e Keir Starmer, do Reino Unido. O erro deles, enviar um número simbólico de soldados à Groenlândia em solidariedade à Dinamarca. Então, para Trump, isso foi ousadia demais. Eles ainda pioraram a situação aos olhos do presidente americano. O que eles fizeram? Eles ignoraram um convite para participar do chamado Conselho da Paz de Trump, que é uma espécie de clube internacional que alguns veem como um possível rival informal da ONU. E, caso vocês não saibam disso, tem uma taxa de entrada de $1 bilhão para um assento permanente. Os convidados eles podem ficar 3 anos, mas se esses países quiserem ficar para sempre, tem que desembolsar pelo menos $1 bilhãozinho. No fim das contas, ninguém na Europa está realmente em posição de romper com os Estados Unidos, seja por segurança ou, mais importante, por economia. O consenso silencioso é que só algo extremo, como uma invasão direta da Groenlândia, que faz parte da OTAN, faria o dinheiro se mover em massa. Como resumiu um executivo do JP Morgan em Davos, os ventos geopolíticos já sopram forte há tanto tempo que o mercado se acostumou. Mas claro, uma escalada de verdade, aí a história muda. E é exatamente isso que todo mundo em Davos está tentando descobrir. Trump veio só para fazer barulho ou para mudar o jogo de vez? Pois é, vamos falar de PicPay. Olha, depois de anos e anos de fila vazia na porta da Bolsa Americana, o Brasil pode finalmente voltar ao palco dos IPOs lá fora. Yay! O PicPay entrou com um pedido para abrir capital nos Estados Unidos e quer levantar mais de $400 milhões no que pode ser o primeiro IPO de uma empresa brasileira no exterior em 4 anos. Para você ter uma ideia desse intervalo, a última grande estreia brasileira em Nova York foi em 2021 com o Nubank. De lá para cá, juros altos, aversão a risco e trauma coletivo fizeram os IPOs simplesmente desaparecerem. Agora, o PicPay tenta reabrir essa porta. Segundo documentos enviados à SEC, que é o órgão regulador do mercado americano, a fintech planeja vender cerca de 22,8 milhões de ações, com preço estimado entre 16 e 19 dólares cada. Então, se tudo der certo, o preço final da oferta sai no dia 28 de janeiro. E no topo dessa faixa, o PicPay chegaria ao mercado avaliado em mais de 2,5 bilhões de dólares. Isso colocaria a empresa um degrau abaixo de outras fintechs brasileiras que já estão listadas nos Estados Unidos, como a Stone e a PagBank, mas ainda assim num patamar respeitável, especialmente no atual clima de mercado. Um sinal importante de confiança vem de um investidor conhecido, o fundo Bicycle do bilionário boliviano Marcelo Claure, ex-número 2 do SoftBank. Ele disse que pretende comprar até $75 milhões em ações do PicPay já na oferta. Se a operação der certo, ela quebra um jejum que dura aí desde 2021, quando empresas brasileiras praticamente sumiram do radar das bolsas internacionais. E o PicPay ele não está sozinho nessa tentativa de volta, tá? Outras empresas brasileiras estão de olho no apetite crescente por ativos de mercados emergentes. O Agibank, por exemplo, também entrou com um pedido de IPO nos Estados Unidos e quer levantar cerca de $1 bilhão. Já no Brasil, a Aija Saneamento e a BRK Ambiental se movimentam para abrir capital na B3 ainda esse ano. No caso do PicPay, os números ajudam a contar a história, tá? Nos 9 meses encerrados em setembro, a empresa registrou lucro líquido de R$270 milhões, com receita de R$7,2 bilhões. No mesmo período do ano anterior, o lucro tinha sido cerca de R$150 milhões, com uma receita praticamente metade disso. Ou seja, crescimento forte e ainda com lucro. Duas palavras que o mercado gosta de ouvir na mesma frase. E bom, caso você, como eu, só conheça o PicPay pelos gritos no Big Brother, sabe que ela foi criada em 2012 como uma simples carteira digital e agora ele virou um banco completo e chegou a quase 66 milhões de clientes. E bom, curiosidade, desde 2015 a empresa é controlada pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, sim, aqueles mesmo que são donos da JBS, que é a maior processadora de carnes do mundo. A oferta está sendo coordenada por nomes de peso, Citigroup, Bank of America e Royal Bank of Canada.
Então, resumindo essa história, o PicPay tenta aproveitar uma janela que ficou fechada por anos. Se conseguir, pode não só marcar seu próprio retorno aos holofotes, mas também abrir caminho para que outras empresas brasileiras voltem a tentar a sorte nas bolsas internacionais. E bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Daiane Pinotti. E bora ler aqui alguns comentários do episódio passado. O Luiz Thiago pergunta: o nome ouvir num podcast foi antes ou depois de ouvir na Bloomberg? Foi antes. Primeiro foi ouvir num podcast, depois foi ouvir na Bloomberg linha. Ou foi o contrário? Não sei. F diz: que saudade de quando a nossa notícia era Labubu e não tarifas. Pois é, F, eu vou planejar um episódio sobre tarifas nos Labubus aí pra você ficar quase totalmente feliz. HTA diz: obrigado, primo Alan, por voltar a falar do tarifaço, refrescando uma das minhas ideias de fantasia para esse carnaval. Às vezes é necessário debochar da geopolítica e economia mundial para não surtar. Ótima ideia de fantasia, mas o que você faria? Você faria uma placa, tarifa? Você se fantasiaria de Trump no carnaval? Tô curioso aqui. Anelice Oliveira diz: fala das taxas e tarifas no Brasil, Alan. Falamos ontem sobre o real impacto das tarifas de Trump no Brasil, de como os consumidores americanos bancaram boa parte aí do prejuízo. Paula diz: primeira vez que participo dos comentários, já o seu caminho diário há mais de um ano, te procurei no YouTube e não encontrei. Tô bem intrigada com os impostos americanos sobre importação, maluquice demais. Obrigado pelo comentário. E você não achou? Procura a estratégia do dia no YouTube, se não aparecer, eu te ajudo de alguma forma. Daniel Sheldon diz: fala Alan, te acompanho desde suas participações no podcast e hoje sou seu fã. O que acha de um chroma key nessa parede? Abraços. É uma boa ideia. Eu tenho um chroma key, eu posso colocar, só não sei o que eu colocaria no fundo. É muito provável que eu coloque branco, daí ficaria na mesma. E, gente, obrigado pelos comentários. Espero o comentário de vocês mais uma vez. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá.